Olá, estamos aqui para apresentar um trabalho sobre injúria racial e racismo. Eu me chamo Sara Noemi, aluna do segundo período de Direito. E eu me chamo Ivan Santos de Souza, aluno de Direito do segundo período, Professor Marcos Aurélio. Estamos aqui para debater o assunto sobre injúria racial. Nossa colega também, Larissa também está compondo com o nosso grupo e nós vamos abordar aqui esse tema de forma mais estruturada. Iniciando aqui nossa colega Sara, que vai falar um pouco sobre esse tema, que ele é muito importante e é fundamental para os dias atuais. Vamos apresentar um pouco da introdução em relação à injúria racial e racismo. Em 2019, na habeas corpus, com o número de 154.248, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial configura um crime e, de certa forma, um racismo, que é um crime imprescritível. Essa decisão foi importante porque equiparou a injúria racial uma ofensa dirigida a uma pessoa específica, ao crime de racismo previsto na Constituição, que não prescreve. Pessoal, dando continuidade, sobre o nosso tema, com base na Constituição Federal, no artigo 5º, 42 da Constituição Federal de 88, a Constituição determina que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível e sujeito a pena e reclusão. Então, hoje, em nosso país, uma pessoa que comete um crime de racismo, ela vai sofrer uma penalidade. Nós vimos aí vários casos que aconteceu recentemente, com jogadores de futebol, que aconteceu alguns exemplos aí de racismo. Então, hoje é inadmissível que aconteça um ato de racismo. Então, essa pessoa ela tem que ser penalizada por isso, aqui no Brasil. É um tema bem polêmico, é um tema realmente que tem uma extrema importância para nós, E segundo o Edson Fachin, que foi o relator, desse tema, ele fala alguma coisa sobre injúria racial. Você poderia falar, Noemi? Bom, o que ele fala é que a injúria racial não pode ser vista apenas como ofensa à honra individual, mas como discriminação que reforça o racismo estrutural. A gente pode visar Vamos lá então dar continuidade ao nosso tema. Nós sabemos que esse é um tema muito importante, de suma importância para nós aqui, para todos os brasileiros, que aconteceu vários casos já aqui no Brasil, fora do Brasil. E segundo Edson Fachin, que foi o relator, desse tema, ele fala alguma coisa sobre o caso. Você poderia falar, Noemi? Segundo o relator Edson Fachin, ele fala que a injúria racial não pode ser vista apenas como ofensa à honra individual, mas como discriminação que reforça o racismo estrutural. Aí vale orientar e salientar que a diferença entre a injúria racial e o racismo coletivo é mais formal que material. Invoca a dignidade da pessoa humana como valor central. E outros ministros também falam em relação a isso. É verdade, não somente Fachin, que foi o relator, mas como outros ministros, defende a injúria racial e racismo, que é um crime inafiançável, não pode acontecer de forma alguma com ninguém, Nós sabemos que desde o início lá da descoberta do Brasil, já havia os negros, os escravos, os índios. Então, não é de hoje que acontece isso. Então, hoje no dia a dia acontece. Você vê aí reportagem, não só aqui no Brasil, mas tivemos vários casos recentes que aconteceu, onde um rapaz negro entrou no supermercado e aí ele foi perseguido, e aí o segurança acabou pegando ele e acabou matando essa pessoa só porque ele era negro. Então, realmente não pode acontecer isso de forma alguma. Pessoas que cometem esse crime têm que ser punidas rigorosamente. Vamos agora concluir tudo o que falamos aqui em relação à injúria racial e racismo, que é um crime inafiançável, segundo o STF.
E um crime, de certa forma, horrível, porque a gente já vê muitos casos de até jogadores, né, que são negros, eles, a torcida, né, de certa forma, ofenderia ele de macaco, esse tipo de coisa, como já passou em casos em relação a isso. E o racismo, de forma contínua, vem crescendo, sendo que isso deve ser combatido, né, com políticas públicas e entre outras formas, né, campanhas, esse tipo de coisa. Agora eu vou passar a fala para Ivan. Realmente eu concordo com tudo que nossa colega falou, né, que o racismo, a injúria racial é um crime muito grave, né, que não pode acontecer, mas infelizmente hoje acontece no dia a dia, em todos os lugares, na escola, acontece nas igrejas, no trabalho. Infelizmente acontece, mas nós temos que fazer nossa parte, né? E temos que denunciar casos como esse que não pode acontecer. Temos também que cobrar dos governantes, né, leis que defendam pessoas para que não aconteça isso, porque isso realmente traz uma sensação horrível para a pessoa. Já pensou uma pessoa onde está no local, ela é chamada de negro, ou então ser chamada de um nome que caracteriza um racismo? Não é legal, né? Portanto, eles têm que ser punidos rigorosamente para que não aconteça mais. Você concorda? Concordo. Portanto, o STF, segundo o STF, injúria e racismo é um crime extremamente grave, né? Com certeza, Larissa. É muito grave, gravíssimo e não pode acontecer. Então, vamos cobrar aí os nossos governantes para que eles façam leis. Mas aí nós sabemos que teve uma lei recente aí de 2023 do STF, o ex-Fachin, né? Então temos que cobrar mais ainda para poder que não aconteça mais isso, né? Então esses são os nossos pensamentos em relação à injúria racial e racismo. Essa a gente encerra o nosso trabalho e obrigada pela compreensão de todos e por assistirem ao nosso trabalho. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.